Imagine acordar todos os dias sem a certeza de que verá o próximo amanhecer. Esse era o mundo em 1800. Um mundo onde a vida não era medida em anos ou conquistas, mas em simples momentos de sobrevivência. Onde cada refeição conquistada era uma vitória, cada abrigo improvisado um escudo contra os rigores da natureza e cada respiração uma batalha silenciosa. A humanidade, em sua essência, estava presa a uma rotina de lutas incessantes, e o conceito de conforto, segurança ou direitos era quase inexistente. As aldeias eram pequenas manchas de humanidade no meio de terras ásperas e inóspitas. Casas de barro, pedra ou ramos mal entrelaçados surgiam aqui e ali, frágeis contra o vento cortante e a chuva implacável. O chão, de terra batida, refletia não apenas a pobreza extrema, mas também a dureza de uma vida que não dava espaço para luxos. Cada habitação era mais um abrigo improvisado do que um lar, mal capaz de proteger seus moradores dos elementos. O frio penetrava as paredes finas e a madeira apodrecida, tornando as noites longas e insuportáveis. O calor do fogo, quando havia madeira suficiente para mantê-lo aceso, era um conforto raro, efêmero, mas essencial. As famílias eram numerosas e multigeracionais. Tios, avós, pais e filhos compartilhavam o mesmo espaço, o mesmo leito, vivendo em uma proximidade que não era feita de afeto ou escolha, mas de necessidade. Não havia privacidade, não havia refúgio. Apenas a convivência forçada, na qual todos estavam unidos pelo mesmo objetivo: sobreviver. Os mais velhos instruíam os jovens, não na escola ou na literatura, mas na arte de resistir. Cada gesto, cada ensinamento era uma lição de perseverança. A vida ali não esperava por ninguém, e a inércia significava a morte. O dia começava com o canto do galo e terminava quando o sol desaparecia no horizonte. Sem eletricidade, sem relógios modernos, sem recursos para prolongar a luz, as pessoas eram governadas pelo ciclo natural do dia e da noite. As velas de sebo, escassas e caras, eram o único lampejo de iluminação, usadas apenas para o que fosse essencial. Seu cheiro forte e desagradável lembrava que cada chama era um luxo conquistado, uma pequena vitória contra a escuridão que parecia querer engolir tudo. Cada luz acesa era uma batalha silenciosa contra o frio, a sombra e a própria mortalidade. A água era um recurso precioso e incerto. Ninguém simplesmente girava uma torneira. Poços e rios eram o caminho, e cada jornada para buscar água era um desafio. Caminhar quilômetros para conseguir líquido suficiente para beber, cozinhar ou lavar-se exigia força, coragem e resistência. E até o simples ato de aquecer água para um banho era uma tarefa hercúlea que consumia tempo, energia e recursos que eram raros. A escassez era uma constante e cada recurso era valorizado ao extremo. O trabalho era implacável e inevitável. Não havia escolha, descanso ou lazer. Homens aravam a terra com a ajuda de animais, sem as máquinas que hoje consideramos básicas. Mulheres trabalhavam incansavelmente na cozinha, na costura, no cuidado com os filhos, sem pausas, sem momentos de respiro. E as crianças, ao contrário do que pensamos hoje, não tinham infância. Elas eram pequenas mãos de trabalho, obrigadas a contribuir com tarefas exaustivas, cuidar de animais, limpar chaminés, desgranhar milho ou, em casos extremos, trabalhar em minas, onde sua estatura diminuta era explorada em espaços apertados e perigosos. A inocência era roubada cedo e a vida se tornava uma sucessão de obrigações. O sistema era impiedoso. Não havia leis trabalhistas, garantias ou direitos mínimos. Se alguém não rendesse o suficiente, era substituído sem piedade. Mestres protegiam suas posições. Aprendizes eram descartáveis. Cada dia era uma batalha, cada tarefa uma luta pela sobrevivência, e o descanso era um luxo reservado a poucos.
A rotina implacável moldava corpos e mentes, endurecia corações e testava a resistência humana ao limite. Sobreviver era um feito em si mesmo, e cada vitória diária era silenciosa, sem aplausos, mas carregada de significado. E ainda assim, em meio a tanta dureza, a humanidade resistia. Entre o trabalho árduo e a exaustão, havia pequenas chamas de esperança. A vida se mantinha pela fé, pela união familiar e pela capacidade humana de sonhar mesmo diante da adversidade. Cada gesto, cada sopro de resistência era uma afirmação silenciosa de que a vida, mesmo em sua forma mais cruel, valia a pena. O século XIX era, portanto, um mundo de extremos: sofrimento e resiliência, escuridão e luz, morte e esperança. Um mundo onde a sobrevivência diária moldava a alma humana, ensinando que a vida é preciosa não por sua facilidade, mas por sua capacidade de ser conquistada. E ao refletirmos sobre esse passado sombrio, compreendemos que a base da nossa civilização moderna, com todas as suas conquistas, se construiu sobre a força silenciosa daqueles que, dia após dia, escolheram viver, resistir e sonhar. No século XIX, a noite não era apenas a ausência do sol, era um território de silêncio absoluto, frio cortante e medo silencioso. Sem eletricidade, sem iluminação moderna, a escuridão era uma força tangível, quase uma presença que se infiltrava nas casas, nos corpos e nas mentes. A luz era um luxo, e cada chama acesa representava mais do que calor ou visibilidade. Era uma resistência contra o desconhecido, uma pequena vitória sobre o abandono do mundo natural. As velas de sebo eram o recurso mais comum, mas nada comparável ao conforto que hoje damos como certo. Caras, mal cheirosas e produzindo uma fumaça constante, elas queimavam lentamente, lembrando a todos que cada hora de luz tinha um preço. Acender uma vela era um ato consciente de economia. Usar demais podia significar que não haveria luz suficiente para os dias seguintes. O cheiro forte de gordura queimada impregnava o ar, tornando a escuridão ainda mais densa e opressiva, um lembrete constante da fragilidade da vida. Cada chama trêmula dançava nas paredes de barro, projetando sombras que pareciam se mover como fantasmas, misturando medo e fascínio em um mesmo instante. Durante o dia, as pessoas estavam presas a um ritmo ditado pelo sol. Acordavam com o canto do galo, trabalhavam até o último raio de luz e se recolhiam rapidamente ao anoitecer. As atividades domésticas, agrícolas ou artesanais precisavam ser concluídas antes que a escuridão tomasse conta. Cada tarefa inacabada era um risco. Tropeços, acidentes, quedas ou predadores espreitando nos arredores eram constantes ameaças. A luz, por mais mínima que fosse, era proteção. A ausência dela era vulnerabilidade. As ruas das aldeias eram vazias à noite. Somente o som distante de animais, o vento cortante e, às vezes, os gritos de trabalhadores tardios quebravam o silêncio. Não existiam lanternas públicas, postes ou iluminação artificial. Cada viagem à noite, seja para buscar água, cuidar de animais ou visitar vizinhos, era uma jornada arriscada, onde a sombra se tornava inimiga e a fé se tornava companheira. Muitos acreditavam que a escuridão escondia forças invisíveis, espíritos vingativos ou presságios de morte. O medo, misturado à superstição, tornava a noite um momento de alerta constante. Dentro das casas, a situação não era muito diferente. Pequenas janelas sem vidro mal protegiam os moradores do frio e da intrusão da noite. As velas, colocadas cuidadosamente em suportes improvisados, iluminavam apenas o essencial: o fogo no fogão, o pão que precisava ser preparado, o trabalho que precisava ser concluído. O resto permanecia imerso em sombras, com crianças dormindo ao lado de adultos, corpos entrelaçados pelo frio e pela necessidade de calor humano. Cada gesto era medido,
cada movimento cuidadosamente calculado para não desperdiçar luz ou energia. A escuridão tinha também um efeito psicológico profundo. Sem a rotina moderna de luz artificial, as pessoas viviam em um ritmo natural, mas brutal. As horas de sono eram longas e pesadas, marcadas pela quietude quase absoluta, e os momentos de vigília eram intensos e carregados de responsabilidade. A mente aprendia a medir o tempo não em relógios, mas pelo ciclo do dia e da noite, pelo canto dos pássaros, pelo nascer e pôr do sol. Esse ritmo rígido moldava a percepção da vida, tornando cada segundo de luz uma oportunidade preciosa e cada sombra uma ameaça invisível. E ainda assim, mesmo nesse mundo governado pela escuridão, a humanidade encontrava formas de persistir. As velas, por mais escassas, eram também símbolos de esperança. Cada chama representava o desejo de continuar, de iluminar não apenas o espaço físico, mas a própria vida. Pessoas compartilhavam o calor do fogo, contavam histórias à luz tremeluzente, ensinavam às crianças lições que não se encontravam em livros, mas na sobrevivência cotidiana. A luz, mesmo fraca, unia famílias e comunidades, oferecendo um breve conforto em um mundo implacável. A luta contra a escuridão não era apenas física, mas também simbólica. Ela refletia a constante batalha entre medo e coragem, ignorância e conhecimento, vulnerabilidade e resistência. Cada gesto de cuidado, cada momento de preparação para o próximo dia era uma declaração silenciosa de que a vida, apesar de suas dificuldades, valia a pena ser vivida. A escuridão era implacável, mas a humanidade era resiliente. A noite de 1800 era um território de silêncio e introspecção, onde a fragilidade humana se tornava evidente, mas onde também nascia a força silenciosa da resistência. Cada lar iluminado por uma vela de sebo era uma fortaleza efêmera, um espaço de segurança e esperança, onde se podia sonhar mesmo que por pouco tempo. E ao observarmos este mundo, compreendemos que a verdadeira luz não vinha apenas do fogo, mas da coragem de continuar, do espírito de resistência e da determinação de sobreviver em meio à escuridão. A luz e a escuridão do século XIX não eram apenas físicas, elas eram simbólicas da luta constante da humanidade. A batalha entre a vulnerabilidade e a força, o medo e a esperança, a morte e a vida. Cada vela acesa, cada passo tomado à noite, cada história contada à luz trêmula era um testemunho da capacidade humana de resistir, mesmo quando tudo ao redor parecia desesperador. No século XIX, a sobrevivência dependia do suor do corpo e da força da vontade. Cada dia começava e terminava com uma batalha silenciosa, o esforço constante para garantir água, alimento e calor. A vida era medida não em conforto ou lazer, mas na capacidade de resistir à exaustão e à escassez. O mundo era duro, impiedoso e implacável, e a rotina diária refletia a dureza da existência. A água, elemento essencial à vida, era um bem raro e precioso. Diferente de hoje, ninguém simplesmente girava uma torneira para saciar a sede. Poços, rios e nascente eram os destinos obrigatórios, e cada viagem para buscá-la era uma jornada arriscada. Caminhar quilômetros carregando baldes pesados não era apenas físico, era um teste de resistência. Cada gota coletada tinha valor, cada desperdício era um luxo que ninguém podia permitir. A água precisava ser fervida para o consumo ou para o preparo de alimentos. Um processo que exigia combustível, tempo e atenção. Para muitos, até mesmo o simples ato de se lavar era um esforço hercúleo, feito de maneira ritualizada e esporádica. O trabalho não era uma escolha, era uma obrigação imposta por um mundo cruel e sem misericórdia. Homens aravam a terra com a ajuda de animais, em um ritmo ditado pelo sol e pelas estações, sem ferramentas modernas para aliviar o peso da tarefa.
Cada sulco aberto na terra era conquistado com suor, dor nas costas e feridas nas mãos. A produtividade era medida não pela qualidade de vida, mas pela sobrevivência da família e da comunidade. As mulheres, por sua vez, desempenhavam um papel igualmente exaustivo, porém invisível aos olhos históricos. Cozinhar, costurar, cuidar dos filhos e manter a casa eram tarefas contínuas, consumindo cada momento do dia. O cansaço era constante e a linha entre sobrevivência e exaustão era tênue. As crianças, que hoje conhecemos como seres de brincadeira e aprendizado, eram mãos de trabalho em miniatura. Desde cedo, desgranavam milho, cuidavam de animais, limpavam chaminés e, em casos extremos, eram enviadas para minas, onde sua estatura diminuta era explorada em espaços estreitos e perigosos. A infância era curta, cruel e marcada por uma rotina de obrigações, onde o descanso e a diversão eram luxos impossíveis. O sistema de trabalho era rígido e impiedoso. Não havia garantias, salário mínimo ou proteção legal. Quem não rendesse o suficiente era substituído sem cerimônia. Mestres protegiam seus ofícios, aprendizes eram descartáveis e cada dia de trabalho era uma corrida contra o tempo, a exaustão e a fome. As jornadas eram longas, insalubres e constantemente perigosas. Lesões, doenças e acidentes eram parte da rotina e a morte, uma presença silenciosa, sempre à espreita. O trabalho era também uma questão de identidade e sobrevivência. A posição de cada pessoa na sociedade era definida pelo que podia produzir, pela sua capacidade de cumprir tarefas e pela resistência do corpo ao desgaste contínuo. Quem fracassava não tinha espaço, não tinha rede de proteção, não tinha futuro. Cada esforço físico era, ao mesmo tempo, um meio de sustento e um desafio à própria mortalidade. E, ainda assim, em meio a essa rotina de exaustão, havia pequenas manifestações de humanidade. A solidariedade entre vizinhos, o compartilhamento de recursos e a cooperação nas tarefas coletivas eram a cola que mantinha a comunidade unida. Cada gesto de ajuda era vital. Cada divisão de alimento ou lenha se tornava um ato de resistência silenciosa. A vida dependia não apenas da força individual, mas da força coletiva. O mundo de 1800 mostrava que o corpo humano era, muitas vezes, a única ferramenta confiável. A sobrevivência dependia da capacidade de resistir à fadiga, à fome e à dor. O esforço físico não era apenas uma necessidade, era uma forma de protesto silencioso contra as condições que tentavam esmagar a vontade de viver. Cada dia cumprido, cada tarefa completada, era um pequeno triunfo sobre a dureza da realidade. O contraste com o mundo moderno é brutal. Hoje, a água está disponível com um simples gesto, máquinas substituem grande parte do trabalho manual e a sobrevivência não depende mais do corpo, mas de recursos e oportunidades. Mas olhar para 1800 é entender que cada avanço que temos hoje se construiu sobre o esforço e o sacrifício de milhões de pessoas que aprenderam a resistir, que transformaram dor em ação e que mantiveram viva a chama da sobrevivência, mesmo diante das circunstâncias mais cruéis. Ao refletirmos sobre esse período, percebemos que o trabalho não era apenas físico. Ele moldava o caráter, ensinava paciência, resistência e a importância da colaboração. Cada jornada até o poço, cada arado puxado, cada panela de comida preparada sobre o fogo era parte de um ciclo que ensinava o valor do esforço humano. E mesmo em meio à dor, havia uma quieta dignidade naquilo que era feito, uma afirmação de que a vida, apesar de tudo, merecia ser vivida. O século XIX era um tempo de extremos, onde a luta diária definia não apenas a sobrevivência, mas a própria humanidade. Água, trabalho e esforço eram os pilares sobre os quais se sustentava a vida, e cada conquista mínima era carregada de significado.
Cada gesto de resistência era uma narrativa silenciosa de coragem, perseverança e resiliência. A vida naquele mundo não era fácil, mas mesmo em meio à brutalidade, a humanidade encontrava formas de persistir, sobreviver e, de maneira silenciosa, afirmar sua presença contra as adversidades de um mundo implacável. No século XIX, a liberdade era um privilégio raro e, para as mulheres, praticamente inexistente. Não se tratava apenas da ausência de direitos, mas de uma prisão social, legal e cultural que limitava cada gesto, cada palavra, cada escolha. Elas não eram vistas como indivíduos, mas como extensões de seus maridos ou de suas famílias, propriedades em corpos humanos, moldadas para obedecer, servir e produzir dentro das regras de uma sociedade rígida e patriarcal. Desde o nascimento, uma menina era preparada para um destino restrito. A educação formal era, para a maioria, quase impossível. Ler e escrever eram privilégios de poucos. A cultura e o conhecimento estavam muitas vezes além de seu alcance. A função da mulher era definida desde cedo: aprender a cuidar da casa, administrar recursos escassos e se preparar para um casamento que representasse segurança ou benefício econômico, mas não liberdade. A autonomia era uma palavra inexistente no vocabulário de sua vida. O casamento, muitas vezes, não era um pacto de amor, mas uma transação social. O dote, a quantia de bens ou riqueza oferecida à família do marido, simbolizava essa negociação. Para muitas mulheres, o dote não era apenas um valor financeiro, mas uma prisão simbólica. Sua vida, seu corpo, seu futuro eram medidos pelo que podiam oferecer em troca de aceitação e sobrevivência. E se o dote não fosse pago ou reconhecido, disputas legais se arrastavam por anos, tornando-se um fardo impossível de carregar. Dentro de casa, a realidade era igualmente cruel. A mulher trabalhava incansavelmente, cuidando de crianças, de animais, da comida e da limpeza. Cada gesto era exigido, cada movimento esperado. O descanso era raro, a exaustão constante. Sua existência era avaliada não por talento ou inteligência, mas por produtividade e obediência. A voz feminina, suas vontades, seus desejos eram ignorados ou silenciados. Regras impostas por uma sociedade patriarcal ditavam o que podia ou não ser feito. E a desobediência era punida de maneira social, emocional ou até física. Enquanto as mulheres eram aprisionadas pelas normas sociais, os homens desfrutavam de um direito relativo de autonomia, mas não total liberdade. Sua vida também era marcada por obrigações, trabalho incessante e responsabilidades impostas pelo sistema de classes e pela economia rural ou artesanal. No entanto, comparado ao destino feminino, havia uma diferença brutal. O corpo, a voz e a vontade das mulheres estavam legalmente subordinados e qualquer tentativa de reivindicar autonomia era sufocada pelo peso da lei e da tradição. O mundo patriarcal do século XIX impunha limites em todos os aspectos. Mulheres não podiam votar, não podiam decidir sobre sua própria vida, não tinham direitos sobre propriedades adquiridas ou herdadas. O consentimento em relacionamentos íntimos não era considerado. Sua vida sexual e reprodutiva estava regulada pelas convenções, e qualquer transgressão era severamente punida. A opressão não era apenas social, mas física e legal, estruturada para garantir que a mulher permanecesse em seu lugar, submissa e controlada. Mesmo nesse ambiente sufocante, algumas mulheres encontravam maneiras de resistir silenciosamente. Pequenos atos, como ensinar filhos a ler, cuidar da saúde da família ou preservar tradições culturais e espirituais, eram formas de afirmar sua presença e manter a dignidade em um mundo que se esforçava para negá-la.
Cada gesto de cuidado, cada momento de liderança dentro da casa era uma declaração de força discreta, quase invisível, mas essencial para a sobrevivência e coesão familiar. A opressão feminina refletia também a desigualdade de oportunidades. Trabalhar fora de casa era raro, e quando acontecia, muitas vezes envolvia tarefas extenuantes, mal remuneradas e perigosas. O trabalho doméstico era invisível aos olhos da sociedade, mas crucial para manter a vida familiar. Cada mulher que cumpria sua rotina diária carregava não apenas o peso físico, mas também emocional de uma existência limitada, sacrificando seus sonhos em prol da sobrevivência coletiva. No entanto, a sociedade patriarcal não era imutável. A resistência, a inteligência e a resiliência feminina começaram a criar fissuras em um sistema rígido. Pequenos atos de rebeldia, a busca por conhecimento, o cuidado com a educação das crianças e o fortalecimento da comunidade eram sementes de mudança, embora muitas vezes silenciosas e invisíveis. Essas sementes, plantadas em meio à opressão, seriam fundamentais para transformar o futuro. A realidade das mulheres no século XIX é um retrato sombrio, visceral e profundamente humano da luta contra a desigualdade e a opressão. Mostra como a sociedade pode moldar vidas com base em poder, propriedade e tradição, e como a coragem silenciosa pode emergir mesmo nas circunstâncias mais cruéis. Cada mulher que resistia, cada ato de cuidado, cada tentativa de ensinar ou proteger seus filhos era um farol de esperança em um mundo escuro. Uma afirmação de que, mesmo em prisões invisíveis, a humanidade pode encontrar formas de afirmar sua dignidade. Ao observar essa história, percebemos que a liberdade não é apenas um direito moderno, mas uma conquista lenta e árdua. Cada pequena resistência do passado, cada gesto de coragem e perseverança feminina, construiu as bases sobre as quais lutamos hoje por igualdade e direitos. A sociedade patriarcal do século XIX não só nos mostra o que foi perdido, mas também o que pode ser conquistado, lembrando que a força, a inteligência e a resiliência humana sempre encontram caminhos para resistir e sobreviver. No século XIX, o conhecimento não era um direito, era um luxo. A maioria da população vivia mergulhada na ignorância não por incapacidade, mas por uma sociedade que deliberadamente negava acesso à educação e à cultura. Ler e escrever era privilégio de poucos, e aqueles que conseguiam adquirir esse poder eram raros, como luzes isoladas em um mundo de sombras. A alfabetização era um bem precioso, quase inacessível, e o acesso à informação se tornava uma forma de sobrevivência e ascensão social, embora limitada e excludente. Nas áreas rurais, escolas eram raras e rudimentares, muitas vezes comandadas por sacerdotes ou mestres locais. O ensino era limitado ao básico: ler, escrever e cálculos simples. As lições eram frequentemente entrelaçadas com a religião, não apenas para instruir, mas para moldar comportamentos, reforçar hierarquias e manter o controle social. O objetivo não era criar mentes críticas, mas cidadãos obedientes, capazes de seguir ordens e sustentar o sistema vigente. Livros eram raros e caros. A Bíblia era o principal livro disponível, considerada suficiente para guiar a vida moral e espiritual da comunidade. Obras literárias como Dom Quixote estavam além do alcance da maioria, reservadas apenas aos mais ricos e privilegiados, comparáveis em valor a um aparelho tecnológico moderno. A desigualdade no acesso à educação criava um ciclo cruel. Aqueles que nasciam pobres permaneciam analfabetos e limitados, enquanto a elite consolidava seu poder através do conhecimento e da cultura. A mobilidade social era quase impossível. Nas cidades, algumas escolas existiam,
mas eram caras e pouco acessíveis. A educação formal não era universal, e milhões de crianças nunca conheciam o prazer ou o poder da leitura. Para elas, o aprendizado se restringia ao trabalho diário, à repetição de tarefas e à absorção de regras sociais, reforçando um sistema que impunha limites invisíveis, mas implacáveis. A cultura, por sua vez, era um território delimitado por riqueza e posição social. As expressões artísticas, como teatro, música e literatura, eram privilégios reservados àqueles que podiam pagar ou acessar esses espaços. A população comum raramente tinha oportunidade de experienciar arte de forma direta. Feiras e apresentações de rua eram raros momentos em que a alegria e a cultura se encontravam com as pessoas. Mas mesmo nesses momentos, a liberdade de criação e expressão era limitada. O entretenimento era efêmero, ligado mais à sobrevivência do espírito do que à fruição estética. A educação e a cultura restritas tinham impactos profundos na vida cotidiana. Sem conhecimento formal, a população era mais vulnerável à manipulação, à superstição e às doenças, já que informações essenciais sobre higiene, saúde e direitos civis eram inacessíveis. A ciência nascente se chocava com crenças populares, mas poucas pessoas tinham acesso às ferramentas para questionar, aprender ou se proteger. Cada gesto, cada decisão cotidiana era feito dentro de um campo limitado de entendimento, tornando a vida mais perigosa, imprevisível e frágil. Mesmo assim, a curiosidade humana, silenciosa e persistente, encontrava formas de florescer. Pais que conseguiam ler tentavam ensinar seus filhos, mesmo que secretamente. Histórias eram contadas à luz das velas, transmitindo conhecimento, tradições e valores através da oralidade. Pequenos atos de resistência cultural eram silenciosos, mas poderosos. A educação, ainda que limitada, era uma ferramenta de emancipação, capaz de desafiar a ordem estabelecida e abrir horizontes, mesmo nas condições mais adversas. A restrição à educação não era apenas uma questão de oportunidade, era também uma arma de controle social. Manter a população ignorante garantia que as hierarquias permanecessem intactas. As leis, as estruturas de poder e a economia dependiam de trabalhadores que conheciam apenas o suficiente para obedecer, mas não o suficiente para questionar. A desigualdade de acesso à cultura e ao conhecimento perpetuava um ciclo de dependência e submissão, tornando a vida ainda mais dura para aqueles fora das camadas privilegiadas. O contraste entre os que tinham acesso à educação e os que não tinham era brutal. Enquanto alguns liam e escreviam, viajavam por mundos imaginários, discutiam ideias e buscavam ascensão, outros permaneciam confinados ao trabalho físico, à rotina exaustiva e à ignorância imposta. Essa divisão não apenas limitava oportunidades, mas definia destinos, moldando o corpo e a mente para aceitar uma vida de subserviência. Ainda assim, cada ato de aprendizado, cada tentativa de ensinar e aprender era uma forma de resistência. A educação se tornava não apenas um direito negado, mas uma arma silenciosa contra a opressão. Aqueles que conseguiam acessar o conhecimento começavam a questionar, a sonhar, a planejar um futuro diferente, construindo, tijolo por tijolo, a possibilidade de transformação social. O século XIX nos mostra, de forma visceral, que a ignorância não era apenas falta de informação, mas uma ferramenta de dominação. Mas também revela a força do espírito humano. A busca por conhecimento e cultura, mesmo nas circunstâncias mais adversas, era uma chama que se recusava a se apagar. Cada criança que aprendia a ler, cada família que preservava histórias, cada ato de curiosidade era uma pequena luz,
brilhando em meio à escuridão de uma sociedade que tentava mantê-la apagada. Educação e cultura restritas moldaram o século XIX, revelando o poder que o conhecimento tem para transformar vidas e a urgência de lutar por acesso universal. Elas lembram que a verdadeira liberdade não está apenas em sobreviver, mas em conhecer, compreender e ter a capacidade de imaginar um mundo diferente, algo que naquela época era uma batalha silenciosa e contínua. O século XIX era um período onde a vida humana se equilibrava entre a sobrevivência e a morte. E a medicina ainda caminhava a passos incertos, quase cegos. Doenças que hoje consideramos controláveis, febre amarela, cólera, varíola, eram sentenças de morte. Não havia vacinas eficazes, antibióticos ou tratamentos garantidos. Cada enfermidade era uma ameaça, cada febre, uma provação, e cada visita ao médico carregava mais medo do que esperança. A saúde, nesse tempo, era uma loteria cruel, e a sorte muitas vezes determinava quem vivia e quem morria. Os hospitais, longe de serem refúgios de cura, eram ambientes sombrios e perigosos. Médicos e cirurgiões não conheciam noções básicas de higiene. Ferramentas não esterilizadas, mãos sujas e procedimentos arriscados transformavam a intervenção médica em uma roleta russa. Cirurgias eram realizadas sem anestesia e o sofrimento era total, visceral. Pacientes acordados sentiam cada corte, cada intervenção, enquanto médicos confiavam em receitas de ervas e sangrias, práticas que muitas vezes pioravam o estado do doente. O medo da morte se misturava à dor física, criando um ambiente de desespero absoluto. A mortalidade infantil era devastadora. 3 em cada 10 crianças não chegavam aos 5 anos de idade. Para as famílias, a perda precoce era uma realidade brutal, incorporada ao ciclo da vida. O luto, embora presente, não podia consumir a vida inteira. A sobrevivência exigia que se continuasse a lutar, a trabalhar, a alimentar os que ainda viviam. Cada criança que chegava à idade adulta era uma vitória, cada sobrevivente, um símbolo silencioso da resistência da vida. O acesso aos remédios era limitado, caro e frequentemente ineficaz. Farmácias eram mais conhecidas por elixires e poções caseiras do que por soluções científicas. A medicina era muitas vezes mais superstição do que ciência, e a população aprendia a confiar em suas próprias estratégias de sobrevivência, usando ervas, banhos e rituais como formas de proteção e cura. O conhecimento tradicional se misturava à fé, criando uma rede de precauções que, embora incompleta, representava uma tentativa de enfrentar o inimigo invisível que rondava a vida cotidiana. A higiene era praticamente desconhecida e a propagação de doenças era constante. Cidades e aldeias conviviam com água contaminada, esgoto a céu aberto e aglomerações que transformavam a vida em um jogo de risco contínuo. Cada respiração podia ser um convite à morte e cada gesto de cuidado era uma estratégia para prolongar a sobrevivência. A saúde não era garantida, era conquistada através da vigilância, da experiência e, muitas vezes, da pura sorte. Mesmo com toda a brutalidade da medicina da época, havia momentos de inovação e esperança. Cientistas e médicos pioneiros começaram a questionar práticas antigas, a estudar doenças e a buscar soluções que, embora rudimentares, lançariam as bases da medicina moderna. Mas essas descobertas eram lentas, reservadas a poucos, e a grande maioria da população continuava à mercê da incerteza, da doença e da morte iminente. A vida cotidiana refletia essa constante presença da doença. Cada tosse, cada febre ou ferida era um alerta. Famílias viviam em tensão constante, equilibrando trabalho, alimentação e cuidado com os doentes. A resistência física e mental se tornava fundamental,
Cada gesto era planejado para proteger o corpo, economizar energia e evitar o contato com a morte invisível. A luta contra a doença era silenciosa, mas permanente, e cada sobrevivente carregava consigo não apenas cicatrizes físicas, mas também o peso psicológico de uma existência em que a saúde era instável e o risco constante. A fé e a superstição ocupavam um espaço crucial nesse cenário. Muitos recorriam à religião, a rituais e a amuletos para buscar proteção. Cada oração, cada gesto de devoção representava uma tentativa de controlar o incontrolável. A ciência era insuficiente, a medicina limitada, e a única certeza era a necessidade de resistir. A esperança, muitas vezes tênue, se tornava uma força vital, uma luz em meio à escuridão da doença e da dor. O século XIX nos lembra que a saúde não é apenas ausência de doença, mas uma conquista diária. Era preciso coragem para enfrentar médicos incertos, hospitais inseguros e a constante ameaça de epidemias. Cada sobrevivente era uma prova da resiliência humana. Uma demonstração de que, mesmo nas condições mais brutais, o espírito de sobrevivência permanecia inquebrável. A brutalidade da medicina da época e a vulnerabilidade da população revelam a fragilidade humana frente a forças invisíveis, mas também mostram a força silenciosa de quem se recusa a sucumbir. Cada vida salva, cada gesto de cuidado, cada inovação, por menor que fosse, era uma vitória sobre a escuridão. E, ao olharmos para o passado, percebemos que os desafios de saúde daquela época não foram completamente superados, apenas transformaram-se. A medicina moderna é fruto da observação, do esforço e da resistência de gerações que enfrentaram doenças brutais sem os recursos que hoje damos por garantidos. O século XIX nos lembra que a luta pela vida é constante, que a sobrevivência exige coragem e que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a humanidade encontra formas de resistir, cuidar e avançar. No século XIX, a vida cotidiana era marcada por desafios que iam além da fome, da doença e da exaustão. A mente humana, pressionada pela incerteza e pelo medo constante, buscava refúgio em algo maior, algo que desse sentido a uma existência marcada pelo sofrimento. A fé e a superstição não eram meros elementos culturais. Eram ferramentas de sobrevivência, bússolas em um mundo imprevisível e brutal, capazes de iluminar os caminhos sombrios da vida com esperança e temor simultâneos. As igrejas dominavam não apenas a paisagem, mas também o cotidiano das comunidades. Elas eram mais do que locais de culto, eram centros de união social, espaços onde se buscava consolo, orientação e respostas para os mistérios da vida. Cada missa, cada oração, era um lembrete da fragilidade humana e da necessidade de se conectar com forças que pareciam transcender a existência terrena. A fé era, portanto, uma âncora, sustentando famílias inteiras diante da adversidade, oferecendo sentido em meio ao caos e à injustiça. Mas a fé andava lado a lado com a superstição. O desconhecido inspirava medo, e os fenômenos naturais eram interpretados como sinais divinos ou advertências sobrenaturais. Cometas, eclipses e epidemias eram compreendidos através de lentes místicas, pois a ciência ainda engatinhava e a maioria da população desconhecia explicações racionais. Em muitas casas, conviviam tanto um breviário quanto um amuleto. A oração buscava afastar o mal, e o talismã protegia contra tragédias invisíveis. A superstição, nesse contexto, era uma forma de controle psicológico, um meio de resistir à ansiedade e à vulnerabilidade de um mundo incerto. Mesmo em meio à opressão, ao trabalho exaustivo e à mortalidade constante, as pessoas encontravam momentos de leveza e celebração. Feiras, romarias, festas e bailes eram eventos essenciais.
pausas breves em um cotidiano de luta e privação. Durante esses momentos, o corpo e a mente eram libertados da exaustão e a alegria se tornava um ato de resistência silenciosa. Danças, músicas, teatros populares e apresentações de rua eram expressões de humanidade, lembrando que mesmo em tempos sombrios, a vida podia ser celebrada. As celebrações não eram apenas recreativas, tinham funções sociais e espirituais. Elas reforçavam laços comunitários, fortaleciam identidades coletivas e criavam espaços onde a hierarquia e a opressão podiam ser temporariamente suspensas. Crianças, adultos e idosos participavam juntos, compartilhando alegria, histórias e memórias, criando momentos de conexão que davam sentido à existência. Nesses encontros, a resistência da alma humana se manifestava, mostrando que, apesar de todas as limitações, a capacidade de sonhar e se alegrar permanecia intacta. O casamento, os nascimentos, as colheitas e até os ritos fúnebres eram celebrados com intensidade, misturando fé, superstição e tradição. Cada gesto ritualizado, cada oferenda ou oração, era uma tentativa de controlar o incerto e de buscar conforto em um mundo onde pouco podia ser garantido. A religião moldava comportamentos, mas também oferecia um espaço de esperança, uma narrativa que conectava passado, presente e futuro, mesmo quando o futuro parecia sombrio demais para ser imaginado. A superstição, embora muitas vezes absurda para olhos modernos, era racional para quem vivia no século XIX. Proteger-se de espíritos malignos, seguir rituais, consultar amuletos ou realizar oferendas eram estratégias de sobrevivência psicológica. A mente humana precisava de segurança e essas práticas ofereciam uma sensação de controle em meio à impotência. Cada gesto supersticioso, cada oração repetida, funcionava como um escudo invisível contra a realidade brutal da doença, da fome e da morte. No entanto, a fé e a superstição também revelavam a resiliência humana. Elas eram capazes de sustentar comunidades inteiras, de manter a moral alta e de oferecer razões para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. A crença em algo maior, seja Deus, espíritos ou forças desconhecidas, proporcionava força e motivação, lembrando que a vida não era apenas sofrimento, mas também possibilidade, conexão e significado. O século XIX, com suas adversidades, nos ensina que a sobrevivência não depende apenas do corpo, mas da mente e do espírito. Fé, superstição e celebração eram armas silenciosas de resistência, capazes de preservar a dignidade e a esperança diante de um mundo cruel. Cada festa, cada ritual, cada oração era uma afirmação da humanidade, um lembrete de que, mesmo na escuridão, a luz interior podia brilhar. Ao refletirmos sobre esses aspectos, percebemos que a história da fé e da superstição não é apenas um registro de crenças, mas uma narrativa de resiliência. Ela mostra como o ser humano, pressionado pela adversidade, encontra caminhos para resistir, criar significado e celebrar a vida, mesmo quando a morte espreita e a opressão domina. O passado nos ensina que a força da alma humana é tão vital quanto a resistência do corpo, e que celebrar, crer e proteger-se são formas essenciais de sobrevivência. Fé, superstição e celebração eram, portanto, os pilares invisíveis que sustentavam a vida, oferecendo esperança em meio à dor e transformando momentos efêmeros de alegria em ferramentas de resistência. A capacidade de se conectar, acreditar e se alegrar, mesmo em meio à brutalidade do século XIX, é um lembrete poderoso de que a humanidade nunca perde sua força, mesmo quando confrontada com o lado mais sombrio da existência. O século XIX nos deixou uma herança complexa: dor, sofrimento, desigualdade, mas também resiliência, coragem e esperança.
Ao olharmos para trás, para os desafios enfrentados por aqueles que viveram em um mundo sem direitos, sem conforto, sem segurança, não podemos ignorar o quanto essas experiências moldaram a humanidade e fundamentaram o mundo que conhecemos hoje. Mas, ao mesmo tempo, o passado nos força a refletir sobre o presente, a questionar se realmente aprendemos com a dor alheia ou se repetimos, de formas sutis, as mesmas injustiças. Hoje, a vida é diferente em muitos aspectos. Temos luz elétrica, água potável abundante, acesso à educação e à saúde, tecnologias que encurtam distâncias e conectam o mundo. Mas a essência das lutas do passado ainda persiste. Desigualdade, falta de acesso a direitos básicos e desafios para aqueles que nascem em condições desfavoráveis. O século XIX nos mostra que o conforto moderno não é garantia de justiça e que os desafios humanos mudam de forma, mas nunca desaparecem completamente. A pobreza, que outrora ditava a morte precoce e o trabalho infantil, ainda existe, embora revestida de outras formas. Crianças em muitos lugares ainda trabalham, enquanto sistemas educacionais falham em proporcionar oportunidades iguais para todos. A desigualdade social continua a determinar destinos, e milhões de pessoas vivem em condições que lembram com horror os tempos sombrios de nossos antepassados. O progresso técnico não eliminou o sofrimento humano, apenas alterou sua aparência, tornando a luta diária mais invisível, mas não menos real. A medicina avançou, mas os desafios permanecem. Epidemias continuam a ameaçar populações vulneráveis, e o acesso a tratamentos eficazes ainda depende de classe social, geografia e recursos econômicos. A saúde, que era um luxo no século XIX, permanece para muitos um privilégio inalcançável. O passado nos ensina que cada conquista na ciência e na medicina não é apenas um triunfo técnico, mas uma responsabilidade. Garantir que o conhecimento e os recursos cheguem a todos, e não apenas aos privilegiados. A educação, antes restrita a poucos, tornou-se um direito universal em muitos países, mas milhões de crianças ainda permanecem à margem do aprendizado, privadas da possibilidade de transformar suas vidas através do conhecimento. O passado revela que negar educação é perpetuar desigualdade, limitar sonhos e aprisionar destinos. A luta por acesso, inclusão e qualidade permanece, e cada criança que conquista o direito de aprender é uma vitória sobre os ciclos de opressão e ignorância que atravessaram séculos. O papel das mulheres, que no século XIX era definido pelo patriarcado e pela submissão, também avançou, mas ainda há desigualdade. Direitos conquistados com muita luta não devem ser dados como garantidos. Sua preservação exige vigilância e resistência contínua. A história nos lembra que liberdade não é automática, que cada avanço social é resultado de batalhas e que a luta por igualdade é interminável. Mesmo diante das conquistas do presente, é impossível esquecer o passado sombrio. Ele nos lembra da fragilidade da vida, da importância da empatia e da necessidade de agir para que ninguém seja deixado para trás. As adversidades de 1800 nos ensinam sobre a força humana, a capacidade de resistir, sonhar e criar significado mesmo nas circunstâncias mais cruéis. O desafio contemporâneo é usar essa herança de coragem e resiliência para construir um mundo mais justo, equitativo e digno para todos. A fé, que outrora sustentava a esperança, ainda tem um papel simbólico, não como um refúgio necessário para a sobrevivência física, mas como um lembrete do poder do espírito humano de criar sentido, encontrar propósito e se conectar com algo maior do que si mesmo. A celebração, antes momentos de resistência silenciosa, se transformou em uma expressão de cultura, arte e identidade, mas mantém a essência de afirmação da vida em meio às dificuldades.
Refletir sobre o passado é mais do que um exercício histórico. É uma necessidade ética. Cada vida perdida, cada injustiça enfrentada e cada pequena vitória dos que viveram na escuridão de 1800 nos ensina lições que ainda são vitais. A tecnologia, o conforto e os direitos conquistados nos dão ferramentas que nossos antepassados jamais sonharam, mas também nos impõem uma responsabilidade. Não repetir os erros, não ignorar os esquecidos e usar os recursos do presente para criar um futuro mais humano. O documentário chega, assim, a uma conclusão inevitável. A luta pela sobrevivência e pela dignidade não começou nem terminou. O século XIX nos mostra o quanto a humanidade é capaz de suportar e superar, mas também nos adverte sobre a continuidade das dificuldades, a persistência da desigualdade e a necessidade de vigilância constante. O legado do passado não é apenas histórico, é moral e social. É uma chamada para que cada ação, cada escolha, cada gesto seja guiado pela consciência de que temos o poder e a obrigação de fazer a diferença. Em última análise, a história do século XIX é um espelho. Ela nos obriga a olhar para nós mesmos, para nossa sociedade e para o mundo e a perguntar: o que estamos fazendo para transformar desafios em oportunidades? O que estamos fazendo para que ninguém viva nas sombras de 1800 enquanto desfrutamos do conforto do presente? A resposta define não apenas nosso presente, mas o futuro que deixaremos para as próximas gerações. O passado, sombrio e brutal, nos ensina sobre dor e resistência, mas também sobre esperança, fé e capacidade de mudança. Ele nos lembra que, mesmo nas trevas, a humanidade encontrou formas de resistir, sonhar e se reinventar. Hoje, com as ferramentas do presente, somos desafiados a transformar essa herança em progresso real e duradouro, garantindo que as lições de 1800 não sejam esquecidas, mas usadas para construir um mundo mais justo, humano e igualitário. O documentário, assim, termina com uma reflexão inevitável. A história não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a capacidade humana de resistir, criar significado e lutar por um amanhã melhor. O passado é sombrio, visceral e cruel, mas é também a força que nos impulsiona a transformar o presente e construir o futuro.